Eis-nos aqui, Senhor, para te dizer sim. Individualmente e coletivamente. Nos consagramos para ti. O teu reino está em nós. De paz, de alegria eterna e justiça no Espírito Santo. Não queremos nada menos do que isso. Queremos o que o Senhor planejou para nós. Se havia algo que nos paralisava, Pai, obrigado pelas operações do Teu Espírito. Assim como aquelas ataduras foram arrancadas de Lázaro, eu declaro ataduras sendo arrancadas das nossas vidas. E nos moveremos em perfeita liberdade. Tão livres. Livres. Fala para você mesmo: eu sou livre no Senhor. Diga: eu sou livre. Agora olha para alguém perto de você e fala para ela: você é livre em Cristo Jesus. Você pode sentar, pode acender as luzes. Obrigado ao Ministério de Louvor. Fala comigo: não temerei. Aleluia. Abre comigo a tua Bíblia em Colossenses no capítulo 1. Colossenses capítulo 1. E vamos conferir algumas coisas acerca do plano de Deus para as nossas vidas. Eu declaro que você não terá uma visão pobre acerca do que Deus tem para você. Mas eu declaro que nós nos levantaremos para viver a visão celestial que Deus tem para as nossas vidas. Amém? Diga comigo: este é um tempo de superação. Aleluia. Quantos acharam Colossenses capítulo 1? Verso 24. Que tempo maravilhoso, para mim muito precioso, Eliseu, estar aqui com você, os amados irmãos de tantos tempos aqui em Maceió, revê-los, mas acima de tudo estarmos debaixo de uma atmosfera celestial, onde os céus se abrem para sermos ministrados. A família do pastor Eliseu, Ana, seus filhos, os vi garotos, agora são homens, e tantos outros jovens aí, firmes. Nas épocas que eu vinha solteiro. Agora eu vim com a minha esposa e com 2 filhinhos. Olha a prosperidade aí na vida. Amém? Um prazer muito grande. Abre comigo em Colossenses capítulo 1, verso 24. Vamos ouvir o que Paulo, pelo Espírito de Deus, comunicou a essa igreja e que nos fala poderosamente. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Fala comigo: a igreja. Diga: o corpo, que é a igreja. Diga assim comigo: está falando sobre nós. Graças a Deus que tem tantas pessoas de tantas denominações diferentes, mas quando Deus olha do céu, Ele nem vê essas placas. Ele nos vê como um. Amém? E aí diz o verso 25, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar cumprimento à palavra de Deus. Só uma pausa. Paulo disse: o tempo que me resta dos meus sofrimentos por vós, eu vou viver na minha carne a favor do corpo que é a igreja. E ele diz: para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então faz parte de um propósito de Deus. O quê? O que ele vai falar nas próximas linhas. Verso 26. O mistério que estiver oculto dos séculos e das gerações, agora, todavia se manifestou aos seus santos. Diga para alguém perto de você, diga assim: deixou de ser mistério. E que mistério é esse que deixou de ser mistério? Aos quais
Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios. Isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Olha para alguém perto de você e diga assim: Cristo em nós, a esperança da glória. Eu não sei quando você ler essa escritura como você compreende. E nos primeiros dias da nossa fé cristã, a gente memoriza, decora uns versículos e a gente não mergulha no contexto, né? Deus supre todas as minhas necessidades em glória. E a gente não lê o contexto. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não lemos o contexto. E a gente diz: Cristo em nós, a esperança de glória. E por muitos anos eu pensava que quando dizia Cristo em vós, a esperança de glória, era para mim. Só que quando a gente lê o contexto, Paulo está dizendo que Cristo em vós, para os colossenses, era a esperança de glória para os gentios. E que mistério é esse que estava oculto e que Paulo, pelo Espírito de Deus, estava levando às pessoas através do conhecimento, mas através também da transmissão, da comunicação de coisas espirituais. Ele estava fazendo sobre as igrejas que Deus o levantou para que ele edificasse. A igreja é para experimentar a glória. Não é uma esperança, é esperança para os que vão entrar em contato comigo e com você. Mas para nós, a glória deve ser uma experiência. Olha para alguém perto de você e diga assim: para nós, a igreja, o corpo de Cristo, a glória não é esperança. Diga, deve ser experiência. Aleluia! Deus planejou que nós experimentássemos e andássemos na glória. A Bíblia diz em João, no capítulo 1, lá no verso 14, no verso 18, o verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Mas quem sabe que Deus agora não tem apenas um único filho, Ele tem muitos filhos, e Deus quer que a glória também esteja operando nos seus filhos. Irmãos, quando a glória de Deus está em manifestação, e era isso que Paulo estava dizendo: olha, eu vou ensinar, eu vou me desgastar, o que me resta na minha vida na carne é a favor do corpo, porque a igreja tem que experimentar essa glória. Para quê? Para ministrar essa glória àqueles que ainda não conhecem. Ministrar no bairro, ministrar ao seu vizinho, ministrar na cidade vizinha, ministrar em toda Maceió. Aqui tem missionários que vão para outras nações. Diga comigo, nós somos chamados para anunciar e ministrar a glória do Senhor. Agora, irmãos, a gente não pode falar do que não conhece. Experimentar a glória deve ser algo que é construído pela nossa vida de comunhão com o Senhor. E ontem falamos sobre santidade, e eu podia resumir o que nós falamos ontem numa frase: a santidade é o protocolo para experimentar a presença e a glória. Falamos de Moisés. O Senhor disse: tira as sandálias dos teus pés. A partir daquele dia, ele teve uma vivência com dois aspectos acerca do Senhor: sua presença e sua glória. Fala comigo, presença e glória. E eu queria voltar em alguns daqueles textos que nós citamos. Abre lá comigo em Êxodo 24, verso 15. Nós vamos ler alguns textos no livro de Êxodo. Eu vou começar de Êxodo 16, 9. Vamos fazer uma ordem progressiva. Antes de 24, Êxodo 16, 9. Você está comigo? Aleluia. O que nos diz Êxodo 16, 9? Disse Moisés a Arão: dize a toda a congregação dos filhos de Israel: chegai-vos à presença do Senhor, pois ouviu as vossas murmurações.
Quando Arão falava a toda a congregação dos filhos de Israel, olharam para o deserto, e eis que a glória do Senhor apareceu numa nuvem. Olha para mim e vamos mergulhar um pouquinho nesses dias em que Moisés, como libertador, tira o povo do Egito e conduz o povo para a terra prometida. Você conhece essa história, mas vamos ver alguns detalhes. Em que momento aconteceu isso? O povo murmurou porque não tinha comida. Foi um momento em que o maná começou a cair do céu, havia murmurações. E quando aquele sinal do maná caiu, começou a acontecer, a Bíblia diz que eles olharam e viram a nuvem e a glória do Senhor dentro da nuvem. Às vezes nós confundimos presença e glória. E preste atenção, de dentro da presença foi experimentada, ou vista, ou demonstrada a glória do Senhor. Olha para alguém perto de você e diga assim: só vai acessar a glória quem discerne a presença. Tem gente querendo experimentar a glória, se nem reverencia a presença. Ah, mas Paulo não está dizendo Cristo em mim é a esperança da glória. A glória de Deus já está em mim. E deixa eu te dizer, está mesmo. Mas às vezes nem nós conhecemos nem a presença, nem a glória, nem o Espírito Santo que habita dentro de nós. Às vezes ele é um hóspede dentro de você desonrado. Nenhum glória a Deus, nenhum aleluia. Mas eu sei onde vamos chegar nessa noite. E conhecereis a verdade vos libertará. Enquanto eu estiver falando coisas que prendiam nossa mente de experimentar dimensões que Deus tem preparado para nós, elas vão ser rompidas. É verdade, esse é um tempo de rompimento. Olha para alguém perto de você e diga assim: não vamos sair daqui do mesmo jeito. Uma certa vez, Eliezer lembra, Sâmia pregou uma mensagem, a mensagem era da pipoqueira. Você põe um milho na pipoca, de vez em quando nosso filho, papai, mamãe quer pipoca. Aí ele fica vigiando. Aí eu quero dar aquela pipoca, a nossa pipoca regional, né, do saquinho. Aí ele diz: não, eu quero a do fogo. E aí colocamos lá o milho dentro da panela, e colocamos o óleo, e ficamos esperando. Sabe, Eliezer falou sobre a alegria. Houve algumas pipocas explodindo, mas deixa eu te dizer, o fogo vai aumentar. Não vai ficar um mururu aqui. Olha para alguém perto de você e diga assim: vai pipocar. Agora diga para ela: depois que pipoca, não tem como se tornar mais caroço. Fala para ela: não tem volta. É hoje. Uhul. Fala comigo: glória e presença. Presença e glória. Vamos comigo agora para Êxodo 24. Foi o texto que eu falei ontem, não lemos, mas você vai examinar agora. Vamos ver novamente sobre presença e sobre glória. Você está disposto? Hoje é sábado, amanhã é domingo, fica tranquilo. Está tudo no controle de Deus. Para de andar na carne. Quem anda no Espírito fica ligado com as coisas do trono do Pai. Êxodo 24, 15. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. Fala comigo: a presença. Sempre quando falarmos de nuvem, associa a presença. Tendo Moisés subido, uma nuvem cobriu o monte. E o verso 16 diz: e a glória do Senhor pousou sobre o monte Sinai. E a nuvem o cobriu por 6 dias. Ao 7º dia,
do meio da nuvem, chamou o Senhor a Moisés. Olha para cá. Lá estava Moisés e viu aquela nuvem, o povo viu a nuvem cobrir o monte, e ele sobe, e a Bíblia diz que por 6 dias Moisés ficou diante daquela presença. Fala comigo, presença. Mas o que foi que aconteceu? No 7º dia, de dentro da nuvem, aonde a glória estava em manifestação, o Senhor chama. Se você não se disciplina a cultivar a presença de Deus, você nunca vai experimentar a glória. Vou dizer para o lado de cá. Uma coisa é falar do Senhor. Uma coisa é ouvir os outros falarem de Deus. Uma coisa é você ter nascido do Espírito, mas outra coisa é você ter tempos de comunhão com Deus, de presença. Eu declaro tempos de presença chegando na sua vida. Diga comigo, se eu tiver tempos de presença, diga, eu estou a um passo da glória. E lá no livro de Tiago, a Bíblia diz, a palavra do Senhor diz, achegai-vos a mim e eu me achegarei a vós. Lá estava Moisés se achegando ao Senhor. Mas olha o que diz no verso 17. O aspecto da glória do Senhor era como um fogo consumidor no cimo do monte, aos olhos dos filhos de Israel. E Moisés, entrando pelo meio da nuvem, subiu ao monte. E lá permaneceu 40 dias e 40 noites. Eu pergunto a você, ele permaneceu apenas experimentando a presença, ou dentro daquela nuvem ele experimentou a glória? Olha para cá. Tem muita gente se satisfazendo com umas gotinhas da presença de Deus. Quando além de experimentar continuamente essa comunhão com a presença, Deus está nos chamando para experimentar a glória. Não só experimentar, mas vão chegar os dias de tanta maturidade, que além de experimentar e viver nessa presença e nessa glória, Deus está nos chamando para ministrar a outras pessoas e fazer com que elas conheçam. Olha para alguém perto de você e diga assim, nós vamos conhecer dimensões da presença e da glória. Diga, e vamos apresentar a outras pessoas. Não foi isso que Paulo estava comunicando aos Colossenses? Cristo em vós é a esperança de glória para os gentios. Porque Jesus saiu de cidade em cidade, de lugar em lugar, incansável, buscando as ovelhas perdidas da casa de Israel? Porque quando ele ressuscitou, mandou os discípulos irem a todas as nações, a todos os lugares, por causa de um desejo de Deus. Fala comigo, um desejo de Deus. Qual é o desejo de Deus? De que todos os homens experimentem a sua glória. Eu tenho ensinado no Rema nesses 20 anos, desde 1997. E nós usamos um texto lá em Abacuque, capítulo 2, verso 14, que diz assim, e o conhecimento da glória do Senhor vai encher a terra, como as águas cobrem o mar. E pela ênfase da palavra, pela ênfase das escrituras, pela ênfase da Bíblia, eu fiquei um pouco limitado quanto a esse texto, e eu pensava que era o conhecimento só da palavra, mas Deus está falando de um conhecimento experimental da sua glória.
A palavra vai nos revelar Deus, de maneira que nós vamos conhecer Ele, sua presença, sua glória. E eu te digo, não somente conhecer, nós vamos viver na presença dEle e nós vamos viver na dimensão da glória de Deus. Você está comigo? Vou relembrar 4 coisas aqui para você. Quando Deus cria o homem no jardim do Éden, presta bem atenção. Deus cria o homem no jardim do Éden, sua imagem e semelhança. Capítulo 2, fez um boneco do barro da terra. E aquele homem acorda, já grande, como Eliezer disse ontem, não foi bebê, já homem. Quando ele acorda e tomou consciência de si, estava diante dele o Senhor, aquele que o criou. E a Bíblia diz que Deus o criou para dominar. Está em Gênesis 1, 26. Está também no Salmo 8. E o que nos diz o Salmo 8? Pelo Espírito de Deus, o salmista declara que quando o homem foi criado, Deus o coroou. Olha para cá, os reis e rainhas desta terra, quando são coroados, certo dia eu estava assistindo com minha esposa um filme que fala da história da coroação da rainha Elizabeth. No dia que ela foi coroada rainha, foi colocada uma grande coroa na sua cabeça de ouro e pedras preciosas. E não só tem uma coroa, tem várias. Deus é o dono do ouro e da prata. Todas as pedras preciosas lhe pertencem. A terra é do Senhor. Nós somos apenas mordomos. Se você tem alguma riqueza, não pense que você é o dono, você é mordomo. Tudo é do Senhor. Eu imagino as toneladas de ouro que tem. E quando Adão, sim, Senhor, Tu és minha fonte. O Senhor disse, os céus são meus, mas essa terra é sua. Eu vou te coroar. Com ouro não, é michuruca. Pedras preciosas também não. Com o que é que eu vou te coroar? E da sua própria glória Deus tirou e colocou no homem. Olha para alguém perto de você e diga assim, originalmente fomos criados para viver na glória. Olha o que a queda fez. Lá estava Adão e Eva no jardim, andando. Quando eles pecam, presta atenção, eles perceberam que estavam nus. E fizeram roupas de figueira, pegaram as plantas, inventaram um troço velho lá. Mas com que era que eles eram vestidos? Olha para alguém perto de você e diga assim, com a glória. Olha para mim. Aquele fogo luminoso dentro da nuvem, era o que vestia Adão e Eva no Éden. Deixa eu te dizer algo muito importante. Você saiu da sua casa, pegou uma roupa bonitinha para vir para cá, mas isso é um arranjo. A mais linda pode ser da melhor grife. É uma miséria diante da roupa que Deus originalmente planejou para nós. Você lembra quando Jesus estava no Monte da Transfiguração? Diz que suas vestes resplandeceram, seu rosto brilhava como o sol. Aquilo foi um vislumbre
Deus permitiu que aqueles 3 homens dessem uma brechada nas coisas eternas, originais, no seu plano. Deixa eu te dizer uma coisa, naquele grande dia do arrebatamento, a gente não vai mais precisar dessas roupas, porque nós só vamos ser tomados com essa vestimenta, a glória eterna, a glória do Senhor. Você está comigo? E eu falei 4 coisas. Tudo que Deus cria, que Ele manda edificar, Ele coroa de glória. Adão no Éden. Quando Deus mandou Moisés construir o tabernáculo, madeira, ouro, pedras preciosas, todo cercado, toda aquela tenda móvel no deserto, abre comigo Êxodo 40. Enquanto você está abrindo, Êxodo 40. Quantos amam a palavra de Deus? Olhe para alguém perto de você e diga assim: nascemos para viver na glória. Diga assim: a presença já é boa. Diga: mas Deus nos quer mergulhados em sua glória. Quem está comigo aqui? Êxodo 40, 35. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela. Diga comigo: a nuvem permanecia sobre ela. Agora olha a segunda parte. E a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Olha para cá. No dia da inauguração daquele tabernáculo, e uma coisa importante, vale a pena salientar, Deus ordenou que aquele tabernáculo fosse consagrado com sangue, e depois do sangue com azeite, com unção. No dia que você nasceu de novo, você é o templo, você é o tabernáculo da nova aliança. No dia que você nasceu de novo, tanto a presença veio sobre você para visitar? Não. Você agora é santuário da presença de Deus. Ah, mas se fosse a presença já era bom demais. Mas eu quero te dizer uma coisa nova. Além da presença, no interior daquele santuário, Moisés distinguiu, diz que a glória ia habitar. Deixa eu te dizer, não só naquele tabernáculo, mas no tabernáculo da nova aliança, a igreja do Senhor, nós coletivamente, além de experimentarmos a presença, nós temos a glória de Deus em nós. Diga comigo: Cristo em mim é a esperança de glória para o perdido. Agora a minha pergunta é: será que temos andado na consciência tanto da presença como dessa glória? Será que temos entendido essa vocação? Será que não estamos nos comportando como aquela mulher que não era judia e que disse: Senhor, cura minha filha? E o Senhor disse: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. E aquela mulher tão cheia de fé foi insistente, persistente, e disse: Senhor, até os cãezinhos comem das migalhas que caem da mesa. E Jesus, é muita fé. Filha, vai. A tua filha está curada, vai, a tua fé te salvou. Diga comigo: migalhas. Sabe, às vezes nós estamos nos comportando como aquela mulher, querendo umas migalhas da glória e da presença. Quando Deus diz que agora está em nós tanto a nuvem como a glória. Eu declaro você começando a ter revelação à luz da Bíblia, de que agora você é santuário, e como santuário você tem tanto a nuvem como a glória. Fala comigo: tanto a nuvem como a glória. Agora o que é que acontece? Já pensou se Moisés
tivesse ignorado aquele convite do Senhor, para quê? Para que ele conhecesse a presença, 6 dias, e no 7º dia conhecesse a glória. O problema é que nós temos a presença e a glória de Deus dentro de nós, mas estamos dispersos com muitas outras coisas, e não estamos entendendo uma chamada à comunhão com Deus que habita em nós e que está dizendo: eu quero revelar minha glória dentro de você. Vou dizer de outras palavras, para você ir comendo o pão. O Senhor está dizendo: olha para mim, para toda movimentação, por gentileza. O Senhor está dizendo: eu vou te apresentar quem você é. Você carrega a minha presença. Mas mais do que isso, você carrega a minha glória. Você carrega a minha presença. Você vai manifestar a minha glória. O que a Bíblia diz de Jesus: e vimos a sua glória como unigênito do Pai. Eu estava ontem sentado aqui e me veio uma frase. A glória fala dessa luz, dessa presença, dessa majestade. Deixa eu te dizer, dessa ausência de necessidade. A glória também envolve riqueza. A glória envolve afetar o lugar. Aonde Abraão chegava, as coisas de Deus se manifestavam, prosperavam. Talvez você já ouviu algo dizendo assim: aonde um judeu chega por causa da bênção, da aliança de Deus com os judeus, eles enriquecem. Não é o que eles trazem, é a bênção de Deus. Deixa eu te dizer, em Gálatas no capítulo 3, diz que a bênção do Espírito prometido a Abraão tem chegado até nós. É verdade, vai haver, está sendo detonado a influência da miséria e da pobreza. Vai afetar também aquilo que você tem. Porque quando a glória de Deus está em manifestação, presta bem atenção no que eu estou te falando, significa que os atributos de Deus, eles vão cumprir todo o propósito do que Deus diz que é e faz. Quando aprendemos a andar nessa presença, e a andar debaixo da influência da glória do Senhor, de dentro para fora, as coisas vão mudar. Ah, mas você não sabe onde eu moro. Sabe a situação da minha vida, é só pedra, é só deserto. Pois Deus vai fazer florescer no meio das pedras e no deserto, por causa da bênção dele sobre a sua vida. Deixa eu te dizer, quando a glória está em manifestação, pode entender que há uma atmosfera de milagres sendo ativada. Ele diz: eu sou Jeová Rafá. Sabe o que vai acontecer? As doenças não vão suportar. Atos 19. Se você já abriu lá, já leu lá, a Bíblia diz que as doenças fugiam. Porque um homem chamado Paulo aprendeu a andar na dimensão da presença e da glória e conhecia a realidade de Jeová Rafá, e um lenço que estava pegado ao seu corpo foi lá do outro lado da cidade, tocou numa pessoa que estava doente, a glória do Senhor fluiu e foi transportada num pedaço de pano, e quando chegou naquele doente, a Bíblia diz que as doenças fugiam. Se doença foge, deixa eu te dizer, os espíritos de miséria também vão fugir.
os espíritos que oprimem as mentes com depressão, com escravidões sexuais, com enganos, espíritos de enganos vão ser detonados pela presença e pela glória de Deus. Talvez você está pensando aí, eu estou bem em minha família. Eu declaro que como efeito dominó, você brincou com o dominó quando era criança, colocava todos eles em pé e dava um peteleco no primeiro, ia caindo um após outro. Eu declaro um efeito dominó na sua família. Você vai ser salvo, você é salvo, mas a sua casa, cada um vai experimentar o Senhor. Porque eles vão ser santificados, eles vão conhecer a glória, eles vão entender os caminhos de Deus, as escamas dos olhos vão cair, eles vão experimentar os milagres de Deus, eles vão começar a ter visões, eles vão ver os anjos do Senhor sobre as nossas vidas. Não sei se você já leu sobre a queda de Jericó, mas quando os espias foram lá, sabe qual era o relatório do povo daquela cidade? Eles estavam temendo, porque o Deus de Israel era como um terror para os inimigos naquele deserto. Às vezes a gente se acostumou e perdeu a noção do poder de Deus. Mas deixa eu te dizer, pessoas vão testificar do poder de Deus operando em nossas vidas. E vão dizer, nós queremos esse Deus que você serve. Eu declaro que esse ano é um ano de avivamento na sua vida. Eu declaro que toda frieza espiritual vai ser arrancada pela raiz. Você vai se tornar fervoroso. Quando eu vejo o tabernáculo, a presença veio e a glória no interior. Eu vejo o tabernáculo sendo inaugurado da mesma forma que aconteceu, como Eliezer iniciou hoje, Atos 2:4. O Espírito Santo veio como um vento impetuoso e encheu aquele lugar onde estavam 120. E eles ficaram debaixo da influência do Espírito, da presença. E de repente eles viram sobre cada um daqueles 120 chamas de fogo. O que você acha que eram aquelas chamas de fogo? Era só um foguinho? Não! Era o fogo da glória! É só porque o Espírito Santo na Bíblia fala como um tipo de fogo. É só uma simbologia. Não! Era a presença e a glória. Por quê? Porque rompendo em glória. É porque essa glória às vezes está como poços de petróleo que nunca foram explorados. Eu declaro essa glória sendo aberta. Eu declaro rompimentos. Eu declaro o fluir. Eu declaro aquele chamado original que Deus tem para cada um de nós nos possuindo. Eu declaro que nós não vamos andar mais como meros mortais aqui na terra. Eu declaro que um novo tempo de sobrenatural está caindo sobre cada um de nós. Haha. Dá um haha para a pessoa que está ao teu lado. Gostei, Eliezer, das reações no corpo. Vai lá nos Salmos que você vai ver. Regozijai-vos, saltai de alegria. Deixa eu te dizer, chegou o tempo da igreja fazer melhor do que essas torcidas de futebol. Eu declaro que vão chegar os dias que os vizinhos, não é por causa do som alto não, é por causa de saltar no chão. A gente vai fazer o lugar estremer, vão dizer um terremoto, não. São os crentes saltando na igreja.
Mas para que ele está saltando? Para que eles estão pulando? É porque eles estão experimentando a presença, a glória, o mover de Deus, a embriaguez de Deus. Vai lá em Atos 2. Eles só ficaram um pouco alegres, não. Minha filhinha, a gente veio no carro, 8 meses. Quando começa a música, ela começa a mexer o braço, começa a rir e fazer assim. Eu declaro o espírito de estátua saindo de você. Eu sou cheio do Espírito Santo. Prove que é. Malaquias, lá no capítulo 4. Diz que nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Aí diz assim: correreis como o bezerro solto da estrebaria. Esse negócio de correr eu não gosto, pois eu declaro um fogo do Espírito nos seus pés. Você vai correr e vai parar de criticar. Quando eu era novo convertido, isso é empolgação de novo convertido. Quem disse? Você que está pensando assim, você esfriou e não percebeu. Quando era novo convertido, dançava, pulava, rolava no chão. Aí porque está com uma patentezinha ministerial, agora você engessou. Deixa eu te dizer, quando eu nasci de novo e fui batizado no Espírito Santo, eu perdi minha reputação. Você está protegendo a sua reputação. Para de ser covarde. Eu estou mesmo aqui como aqueles que Jesus mandou. Desata Lázaro. Você está cheio de atadura e nem percebe. Nem fala mais em línguas. Está até com atadura no pescoço. Pois você vai voltar a falar em línguas. Você vai voltar a ter percepções do Espírito Santo. E você vai entender que não é só coisa de criança, de quem recebeu o batismo há 15 dias. Você vai entender que isso faz parte do plano de Deus para toda a vida cristã. Agora eu estou mais experiente, eu não falo mais assim, na frente das outras, não faço mais essas meninices. Você esfriou e não entendeu. Dura essa palavra. Talvez seja para te ressuscitar. Dá um ha-ha-ha. Fala um pouco em línguas. Fala mesmo. Faz tempo que eu não falo em línguas. Pois é, hoje é a noite de reativar essas coisas. Shakatarabakaramacrestiquirias. Mresquidiriricambramanacastiquias. Rompimentos. Rompimentos. Talvez circunstâncias, situações, ambientes começaram a colocar entulhos no teu poço, nos rios de águas vivas. Pois eu estou aqui para tirar pedra sobre pedra. Esses poços vão voltar a fluir. O Espírito vai voltar a fluir mais selvagem na sua vida. Porque Deus te criou para você andar na presença e vivenciar a glória. Deus te levantou para você anunciar a glória às outras pessoas. Só falar em línguas. Não, eu declaro que você vai começar a profetizar. Eu declaro línguas e interpretação reativados na vida dos filhos de Deus,
lá na sua vida de oração, lá no seu quarto, mas também sobre os ministros. Eu declaro uma nova ousadia para línguas e interpretação. Não vai ser só uma doutrina que a gente estuda, vai ser uma prática que a gente vive. Às vezes a gente fica meio orgulhoso, um orgulho mesmo religioso. Eu tenho o Espírito Santo. Quando vão ser os dias que não é você que tem ele, mas ele lhe tem? Porque Jesus disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, e foi conduzido pelo Espírito para o deserto, para uma cidade, para outro lugar, para uma pessoa. Quando é que você vai parar de controlar o Espírito Santo e vai deixar ele te controlar? Paulo entendia dessas coisas. Segundo Coríntios 13:13, ele diz: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vocês. Deixa eu te dizer, comunhão com o Espírito Santo, conhecer presença, experimentar a glória, não é para uma elitezinha ministerial, não. É para todo filho. É para você. Sabe quando as coisas começaram a acontecer na vida de Abraão? Deus o chama a atenção, diz: anda na minha presença, ser perfeito, me considera. Não apenas carregue minha presença, tenha comunhão com ela. Não é curioso que em Apocalipse, lá no capítulo 3, a gente usa para os pecadores. Mas deixa eu te dizer, não é que está errado, mas esse uso deste texto eram palavras de Jesus para a igreja. Jesus chegou ao ponto de dizer assim, profeticamente, João discerniu: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Já pensou você ter a presença e ter a glória dentro de você e Deus ter que pedir para ter comunhão com você? Significava o quê? Que estava ignorando o Senhor. É possível ser nascido de novo e ignorar Deus? É. Quando você vira um religioso, é. Pode estar todo domingo na igreja, pode ser uma barata de igreja, mas não tem comunhão com o Senhor. E nada acontece. E a vida indo de mal a pior. E o pior é que vai ficando hipócrita, hipócrita moderno. Vivendo de aparência. Mas deixa eu te dizer, Deus nos chama para experimentar realidades. Eu sei que enquanto eu estou falando, escamas estão caindo. Talvez não aconteça a mudança em uma semana, em 15 dias. Quando eu fiz o centro de treinamento 93.4, eu nem entendi tudo de aliança de sangue. Tem sementes que elas nascem com uma semana, outras com um mês, outras com um tempo maior. Coisas que eu recebi sementes começaram a brotar depois de um tempo. Mas Deus está dizendo: a minha palavra não voltará para mim vazia. Eu estou vos chamando para que vocês conheçam minha presença e a minha glória. Vocês vão andar na minha glória.
Vocês vão conhecer tudo que eu sou. Vão entender meus caminhos. Vão reconhecer a minha voz. Haverão dias que vocês terão mais consciência das coisas eternas do que das temporais. Haverão dias que alguns serão arrebatados e vão ver as coisas com os meus olhos de cima. E alguns vão se assustar. Mas você vai começar a ficar acostumado com essas coisas. Alguns vão ser empurrados para fluir nos dons. Como é isso? Reinhard Bonker diz que ele nem sonhava em operar milagres. E de repente, ele foi substituir uma pessoa que era um pregador evangelista que fluía nos dons. Sem querer. Ele começou a fluir nos dons de cura, os ouvidos se abriam. E ele dizia, sou eu mesmo que estou fluindo com essas curas. Era ele. Deixa eu te dizer, algumas pessoas vão ser empurradas. Você vai começar a profetizar sem querer, de repente, meu Deus, como era que eu estava falando dessas coisas? O espírito de profecia. Discernimento de espíritos. Você vai estar nos lugares, vai ver doenças nas pessoas. Ai meu Deus, eu estou me assombrado. Não. O mundo espiritual vai se abrir para algumas pessoas aqui. Eu não acredito nessa história de demônio, não é exagero. Pois você que vive dizendo isso, eu declaro que vai se tornar uma normalidade. De vez em quando você vai ver um demônio. Você parar de ser incrédulo. Não acredito muito nessas coisas de anjos, não. Esse negócio de anjo é lenda, lá da Bíblia. Lenda daqueles judeuzinhos. Pois eu declaro seus olhos se abrindo e você tendo discernimento de espírito e vendo anjos. Eu tive 2 vezes visões de Jesus. Uma quando eu nasci de novo. Uma overdose, bebida e droga. Pá! Desmaiei e caí no chão. E como você joga um pano molhado dentro de uma lavanderia, e ali ficou o pano e a água escorre, eu percebi o meu próprio espírito sendo tomado e descendo, de uma presença de trevas me tomando, e eu mergulhando naquelas profundezas, e passou o filme da minha vida em poucos segundos. Passou toda a minha vida com tantos detalhes que na minha memória natural eu não consigo ativar. Mas naquele momento em espírito, fora do corpo, partindo sem Cristo, passou. Enquanto aquilo acontecia, uma escritura, porque eu cresci na igreja, mas não era nascido de novo. Era um sem vergonha. Não é a igreja que te salva, é Jesus. E naquela queda livre, eu disse, Jesus me salve que eu vou te servir. E uma luz gloriosa, e eu sabia que ele estava lá. Apareceu, aquela queda parou, e mais rápido do que eu desci, eu subi, e eu entrei novamente no meu corpo. Como eu fiquei em pé, aquela bebida, aquele álcool, aquelas drogas, aquelas substâncias perderam o seu efeito. Ninguém precisava me explicar, não precisou de conselheiro. Eu sabia porque sabia que tinha nascido de novo. E eu olhei para aquele mundo de pecado, trio elétrico, dança, o povo se agarrando, se beijando, embriagado, se drogando. Eu disse, meu Deus, isso aqui não é mais para mim. Essa foi uma vez que eu vi Jesus.
em glória. Era uma luz resplandecente. E a segunda foi no ano de 2001, um arrebatamento que eu experimentei. E eu comecei a ouvir cânticos espirituais, arrebatado em espírito. E eu comecei a voar. Era uma paz, como Paulo disse, que excede todo entendimento. E eu vi uma montanha, e eu fui subindo para aquela montanha, voando. E quando eu cheguei no cume daquela montanha, havia uma nuvem. E do meio da nuvem, eu vi duas mãos saindo. E escorria como uma bica d'água, um fogo luminoso. Era como líquido. E eu fiquei assustado, porque quando eu tive aquela visão, dentro de mim havia um clamor pelo corpo de Cristo. E a minha oração era: Deus, que todo o teu povo conheça esse lugar. Eu estava orando por você. Passou alguns dias, eu estava lendo um livro e lendo a Bíblia, quando eu chego em Abacuque, no capítulo 3, aquela visão estava descrita lá. Abacuque diz que a glória do Senhor enchia os céus e o louvor. E ele teve uma visão das mãos do Senhor fluindo aquele fogo líquido. E o texto lá em Abacuque, no capítulo 3, diz assim: está velado o seu poder. Há uma outra versão que diz que ali está o esconderijo da sua força. Deixa eu te dizer, nesse lugar de comunhão, nós vamos experimentar dessa presença a glória que flui sobre cada um de nós. Você está sendo tocado nesses dias. Você está sendo ministrado. Ouça o Senhor te dizendo: eu te criei para você habitar na minha presença e na minha glória. Eliezer, pode tocar ali? Só um pouquinho. Ele está te chamando. Ele habita em você. Mas é possível que haja aqui nessa noite alguém que ainda não nasceu de novo. Ou você é filho de crente. Você já ouviu tanto, mas você ainda não teve a experiência de novo nascimento. Como eu. Cresci na igreja, mas não era nascido de novo aos 18 anos. Hoje é o dia da sua salvação. Se tem alguém que quer entregar a vida a Cristo nessa noite, Ele te chama. Ah, meu pai é crente, minha mãe é crente. Eu tenho uma coisa muito séria para te falar nessa noite. Não encontrei até hoje nenhum texto na Bíblia dizendo que Deus tem netos. Deus só tem filhos. E você se torna filho quando crê em Jesus e recebe poder para ser feito filho de Deus. Aí o que é que acontece comigo? O sangue de Jesus vem sobre ti, você é ungido, e o Espírito Santo, a presença e a glória vão começar a fazer parte da sua vida. Eu vou entender tudo de uma hora para outra? Não. Vamos precisar de ser ensinados acerca de como cultivar e viver nessa presença e como aprender a fluir com esses recursos da glória.
Era o que Paulo estava ensinando. Ensinados pelo Espírito. Sim, isso vai afetar a tua alma. Deus restaura a nossa alma. Mesmo que você tenha sido deformado na sua personalidade, Ele quer te restaurar completamente. Quem é a primeira pessoa? Como é que eu sei que é comigo? Eu lembro meus dilemas, 16, 17 anos. Por 3 anos eu percebi o Espírito de Deus, mas tinha um dilema, porque eu cresci na igreja. E qual era o dilema? Eu sou nascido de novo ou não? Eu acho que eu sou. Porque eu conhecia todos os trejeitos da igreja, conhecia os cânticos, citava os versículos, via pessoas profetizando, e eu pensava que eu já era nascido de novo, mas eu ainda não era. Kenneth Hagin ensinou muitas vezes sobre isso. Ele mesmo falava que ele era um batista, mas ainda não era nascido de novo. Não é a denominação que nos salva, é uma experiência genuína no Espírito. Se há alguém nessa noite que ainda não nasceu de novo, mas o que vão dizer de mim? Eu já estou na igreja há tanto tempo. Eu tenho vergonha. Eu cresci na igreja. Certa vez eu vi uma pessoa: você é crente desde quando? Desde que nasci. Eu digo: que conversa é essa? Porque nasceu num berço evangélico. Que coisa linda. Quando vimos o pastor Bando chegando, todo culto, um convite à salvação, eu fiquei surpreendido. Porque os que crescem na igreja não têm convicção. Vai ter um dia que o Espírito Santo vai lidar com aquela pessoa e ela vai entender: hoje eu preciso nascer de novo. Vou fazer o convite agora, não vai demorar muito. Se você é essa pessoa, levante sua mão.